Mais de 37 impostos, aumentados ou criados em 3 anos. E agora, mais um. Foi com essa frase que o senador Flávio Bolsonaro subiu o tom no evento da Alesp, agora, no final de fevereiro. Quase um ensaio geral de pré-campanha, porque já estamos em ano de eleição. E eu vou ser sincera com vocês, eu adoro essa vibe pré-eleição quando ela puxa o debate para onde o debate realmente tem que estar, que é no nosso bolso, imposto. O tipo de decisão que define se a gente vai continuar a viver nesse puxadinho de criação de imposto no improviso, porque a gente precisa fechar a conta do país, ou se a gente vai realmente ter um projeto de país e algo que faça sentido no longo prazo. Só que aí veio o tal do número, né? Porque 37 mais 1, do jeitinho que o senador Flávio Bolsonaro colocou, dá aquela coisa, né? Pelo menos em mim dá. Será que é isso mesmo? Ou é aquele tipo de papo de pré-candidato, sabe? Que coloca tudo no mesmo bolo? Então, o que eu fiz foi o trabalho chato que ninguém gosta de fazer. Eu contei um por um. Vem comigo, porque essa história começa lá em janeiro de 2023, no pós-Réveillon. Número 1 da nossa lista, PIS e COFINS, sobre receitas financeiras. Bom, aqui tem uma historinha muito boa, porque ela foi aquela cena, tipo, a gente nem entendeu o que aconteceu e já acabou. O governo anterior, no último dia do ano, tinha reduzido a cobrança a zero para receitas financeiras. E o governo novo, 3 dias depois, vale lembrar que no final das contas era esse governo que queria pagar a conta, tá? Dessa benesse que o governo anterior fez. Ele foi lá e reverteu. Então o PIS e COFINS voltou ali para o 4,65% para grandes empresas, isso receitas financeiras. Eu, particularmente, considero que sim, isso foi um aumento. Número 2, PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol. Essa também aqui a gente vai voltar no tempo, porque você lembra da desoneração que começou lá atrás, naquele embalo de crise internacional, aí tinha guerra, tinha preço subindo, tinha governo tentando segurar o caos, inflação, ano de eleição, tudo mais, pois é. Tinham zerado as alíquotas ali desde março de 2022. Esse governo foi lá e começou a reoneração gradual. Aqui você pode argumentar até que, tinha que fazer isso mesmo, afinal de contas era uma desoneração temporária. Mas então, é um aumento? Sim, então vai para nossa lista. Número 3, o imposto de exportação sobre petróleo cru. Isso aqui foi um surto coletivo. Um imposto temporário sobre exportações de petróleo cru que valeu por poucos meses, mas valeu. Todo mundo gosta de fingir que isso nunca existiu, mas não é assim que a banda toca. Por isso que ele tá aqui no nosso número 3. Número 4, tributação de fundos exclusivos ou come cotas. Aquele mundo de fundo fechado, sabe? Coisa de alta renda. Então, você pode até falar, tem que tributar mesmo, mas até aí é juízo de valor. Aqui eu só tô falando se aumentou ou se não aumentou o imposto. Número 5, tributação das offshores. Número 6, IRPJ e CSLL em subvenções. Esse daqui é difícil de explicar, porque é uma tributação federal em cima de um benefício estadual. Você não entendeu nada, eu sei, mas em linhas gerais funciona assim. O que aumentou aqui foi a base tributável. Se aumenta a base tributável, é sim um aumento no final das contas. No nosso número 7, a gente tem a limitação na regra do JCP, que é juros sobre capital próprio. Isso aqui já era uma novela, o negócio ficou mais esquisito ainda. De toda maneira, isso aqui se traduz em mais tributação na prática, porque teve, de novo, uma limitação na regra do cálculo do JCP. Então, ok, é um aumento. Mexeu na base, é um aumento da carga tributária. Números 8 e 9, BETs e IPI para armas e munições. Você pode ser super favorável a essa tributação. Lembre-se que aqui eu não estou fazendo juízo de valor. A gente só está falando se aumentou ou não aumentou. Aumentou? Aumentou. Então por isso que entrou na nossa lista também. Não adianta ficar bravo comigo. Número 10, imposto de importação em veículos elétricos, também valendo a partir de janeiro de 2024. Acabou aquela fase, sabe, do isento baixinho, começou a subida gradual até chegar a 35%. Agora esse ano. Não, você não ouviu errado, não. 35%. Número 11, imposto de importação em painéis solares. Você vai ouvir muito falar de imposto de importação nessa lista aqui. Número 12, a retomada do PIS e COFINS no diesel e no gás. Número 13, a reoneração da folha. Aquela novela, lembra que a gente não sabia mais se tinha veto, se tinha derrubado o veto, se o STF tinha decidido? Então, de toda forma, a gente tem uma reoneração gradual. Por isso que ela ocupa o nosso número 13. Número 14, imposto de importação sobre aço e ferro. De novo imposto de importação? Pois é, e ele também está no nosso número 15, que é a taxa das blusinhas, adivinha? Compra internacional de até $50 ganhou um imposto de importação de 20%. E pronto, eu terminei o capítulo de 2024. Eu tô até sem fôlego e ainda tem mais 15 meses pela frente. Pensa que alegria que tá sendo varrer essa lista. Número 16, imposto mínimo global das multinacionais. Bom, o governo gosta da OCDE quando a OCDE quer que a gente crie imposto. Quando é para extinguir imposto, a gente não gosta da OCDE. Entendeu como é que funciona?
Bom, esse é um tipo de imposto que vale para grandes grupos multinacionais, muito grandes mesmo. De toda forma, ocupa a nossa 16ª posição no ranking de aumento ou criação de novos impostos. Número 17, o fim do PERSE. O setor de eventos tinha ali um grande pacote de alívio, que era um resquício da época da pandemia. Ah, mas o PERSE é errado. De novo, essa lista não faz juízo de valor. A gente pode até fazer uma lista de juízo de valor depois, mas aqui a gente está falando se aumentou, criou, tem mais imposto? A gente está falando aqui. E aí a gente chega na segunda metade de 2025. Aqui, ó, daqui pra frente ninguém entendeu mais nada. Daqui pra frente foi só pra trás. Então vamos lá, acompanha comigo. Eu tô falando de quem? Dele, é claro que eu tô falando do IOF. Dá pra chamar de um aumento só? Dá. Mas para mim são vários, porque presta atenção. IOF em compras internacionais no cartão. Aumenta o IOF na compra de moeda em espécie. Aumenta o IOF no crédito para empresa. IOF no seguro de vida, VGBL. IOF sobre FDIC. IOF sobre cooperativas de crédito. Quando você vê tanto IOF sobre tantas coisas diferentes, eu não vou somar e fingir que é uma coisa só. Acompanhe comigo no replay. Só de IOF tivemos os números 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Meu Deus. Que barbaridade. 2026, aí você pensa, não, 2026 vai ser tranquilo. Porque afinal de contas, o ano começou outro dia, carnaval nem acabou direito. Calma, tem muita coisa pra acontecer ainda e eu vou te explicar. Número 24, redução linear de benefícios fiscais. Aqui o aumento é porque reduz o desconto. Você não muda a alíquota, mas você tira um pedaço do benefício. E qual que é o efeito de quando você tira um pedaço do benefício? Aumento de carga, então vai no nosso número 24. 25, aumento da CSLL de fintechs e instituições de pagamento. Um aumento escalonado, subindo até chegar a 20% em 2028. Número 26, imposto de renda retido na fonte do JCP, que aumenta de 15% para 17,5%. Tem nem como justificar, é aumento mesmo. 27, aumento escalonado da tributação para bets. Ah, mas você já falou de bets. Eu não tenho culpa se o governo mexeu 2 vezes. Se aumenta, eu tô aqui falando para você, eu tô fazendo uma lista. 28, tributação sobre dividendos para alta renda, a retenção de 10% sobre dividendos acima de 50 mil reais por mês. E tem também aquele imposto de renda mínimo no final das contas, o que você tem que fazer depois do ano calendário, enfim. Ah, mas aí tem que tributar mesmo a alta renda? Já te falei, essa aqui não é uma lista de imposto justo, é uma lista do que aumentou ou não aumentou. E esse aumentou. 29, imposto de renda retido na fonte para dividendos remetidos ao exterior. Sim, isso aqui foi uma criação. Qualquer dividendo que for remetido para o exterior, agora tem uma tributação de 10% na fonte. E número 30, imposto de importação sobre quase 1.000 itens. Bom, o governo recuou em algumas coisas, mas o fato é esse. Ficou uma lista enorme ali, deu quase 1.000 itens e aqui eu falo. Pronto, cheguei nos 30. E o 37, volta aqui que você vai me explicar o 37 mais um. Eu sei, só que daqui pra frente eu já não acho certo chamar de aumento ou criação de imposto novo do jeito que a gente tá fazendo aqui a nossa lista. Tem gente, por exemplo, que coloca o ICMS fora da base de créditos do PIS e COFINS, mas isso foi um ajuste decorrente de uma decisão judicial, é um ajuste de coerência. Tem gente que também coloca como aumento ou criação o voto de qualidade no CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Antes, quando empatava uma disputa, era pró-contribuinte. Depois disso, empatou, é pró-fisco. É péssimo para o contribuinte? Claro que é, mas não é aumento ou criação de imposto. E tem gente que coloca também na lista o imposto seletivo, a CBS e o IBS. Mas isso nem começou a valer. Isso faz parte da reforma tributária. A reforma tira alguns tributos e coloca outros. Como é que eu vou falar que criou a CBS se ela também está extinguindo o PIS e a COFINS? Aí também não seria justo, a gente não pode atrapalhar a nossa lista. Também tem IPVA em jatos e o ITCMD progressivo, que também estava lá na reforma tributária. Mas esses são estaduais. Dá para fazer uma lista só de estadual? Dá! Mas não dá para jogar na conta do governo federal. Isso depende que os estados implementem. Bom, então qual foi o placar? Porque eu já me perdi aqui. O placar mais honesto possível são 30 medidas que eu considero sim como aumento ou criação de tributo com impacto real, direto ou indireto no seu bolso. E algumas, pelo menos 6, que aparecem em muitas listas que estão rodando por aí, mas eu não trato como aumento ou criação do jeito que o discurso sugere. E aí vem a parte que eu sei que vai gerar comentário. Cadê as outras duas? Eu somei 30, eu somei 6, 36. Eu quero fechar em 38, que nem o senador Flávio Bolsonaro falou. Bom, eu não achei. Eu procurei, organizei, conferi, mas não cheguei nas 38. Será que eu deixei passar alguma coisa? Pode até ser. Então faz o seguinte, se você souber quais são essas 2 medidas que estão faltando, coloca aqui nos comentários pra mim, mas coloca bonitinho, tá? Coloca nome, data, base. Não dá pra colocar só a fonte vozes da minha cabeça também não, porque aí é sacanagem. E antes que alguém tente brigar comigo, eu sei que isso aqui vai gerar muita briga em comentário. Não adianta brigar
com fatos. Eu sei que vai ter gente me xingando porque eu não fechei o número. Eu sei que vai ter gente me acusando de ser de um lado, tem gente que vai estar me acusando de ser de outro lado. Só que não adianta. Aqui a gente tem base legal, tem data, vigência. Você pode até achar que o aumento de tributo, em algum caso, era necessário. Você pode achar que ele faz sentido a criação de um imposto ou outro. Pode até achar que tinha uma outra saída. Mas essa é uma outra discussão. Foi aumento ou criação? Apareceu aqui na minha lista. E mesmo que você foque só nessas 30, eu acho sacanagem falar só 30. 30 em 3 anos é coisa demais. É isso que alimenta a nossa sensação de que esse governo só aumenta imposto. Não dá para fingir que essa sensação veio do nada. Agora, guarda essa coluna. Em época de eleição, o que mais vai aparecer é número solto. E o que menos aparece é gente te explicando o que é esse número. Se isso te ajudou, curte, compartilha, manda para aquele amigo seu que está ensaiando o textão, sabe? Que nem torcedor de futebol, então. E não esquece, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem Não Vou Passar Raiva Sozinha aqui no Estadão. E eu espero você.